De volta com o TBC Esporte no ar, em cadeia, junto com a TV Alego, com a RBC-FM e também com a RBC-AM e ao vivo também no Facebook da TBC. Então corre aí para assistir a gente, qualquer uma dessas plataformas, você acompanha tudo do esporte aqui no nosso TBC Esporte, tá bom? E agora a gente vai falar de Série A do Campeonato Brasileiro, porque na rodada de número 11, o Atlético Goianiense recebeu em casa o Xará, o Atlético Mineiro. E ó, chegou a ficar até 2 vezes à frente no placar, mas acabou levando revés em casa. Olha só como foi os gols agora com a narração do Vitor Monteiro. A gente vai vendo aí os lances, né, Thaís? Primeiro o Atlético Goianiense saiu na frente com o Oliveira, pegando uma sobra na entrada da área. O Oliveira, que é zagueiro, tem atuado improvisado como volante, acertou um chutaço, fez 1-0. O Atlético Mineiro, no segundo tempo, o Sampaoli mudou o esquema, o time mineiro foi para cima e o Galo empatou em cobrança de pênalti do Queno. No minuto seguinte, logo após o gol de empate, o Atlético Goianiense voltou a ficar em vantagem. O Ferrarense recebeu esse passe cara a cara com o Everson, deslocou o goleiro da equipe mineira e recolocou o Dragão em vantagem. Só que pouco depois, novo empate do Galo. Na jogada pela direita do Savarino, o Natan completou, empatou aos 14. 5 minutos depois a gente já vai vendo aí o lance do Queno, na saída do goleiro Jean, virou o jogo. E aí, mais um gol do Queno, terceiro dele na partida, o quarto do Atlético Mineiro. 4 para o Atlético Mineiro, 2 para o Atlético Goianiense, que ainda descontou já no finalzinho com o zagueiro Gilvan, acertou um belo cabeceio, mas não teve jeito, o Atlético Goianiense acabou perdendo no Olímpico para o Atlético Mineiro por 4-3. O Atlético Mineiro que é o novo líder da Série A. Pois é, noite inspirada do Queno, que fez um hat-trick ali e acabou deixando o Galo na liderança do Brasileirão, Evandro. O que você achou dessa partida? Eu comentei esse jogo lá pelo Sistema Sagres de comunicação, um grande jogo, sem dúvida nenhuma, um jogaço de futebol. O Atlético fez uma grande partida. Perder para o Atlético Mineiro 4-3, poucos times vão ter condição de marcar 3 gols no Atlético Mineiro. E o Atlético Goianiense enfrentou o líder do campeonato nesse momento em igualdade absoluta de condições. Hora nenhuma o Atlético temeu o time do Atlético Mineiro. Como o Atlético Mineiro é um time que sabe atacar, mas às vezes se abre demais, e é normal que todo time que marca muitos gols sofre também os seus gols, foi um jogaço, grande partida do Atlético. Pena que algumas falhas individuais tenham provocado a derrota da equipe rubro-negra. É bom ver tantos gols assim, dá aquela dinâmica, né? O jogo não fica sonolento, você fica assistindo pensando assim, o que vai acontecer, não é, Calazans? É verdade. Boa noite. Boa noite. Eu estou observando o time do Atlético já há algum tempo. Ele tem uma personalidade hoje e até que, enfim, assimilou aquilo que quer o técnico Wagner Mancini. Inclusive, surpreendentemente, Evandro e telespectadores da Televisão Brasil Central, o presidente Adson Batista, parece-me que dessa vez ele não tem dado tanto pitaco em relação ao trabalho do técnico, porque afinal de contas trouxe um técnico de personalidade, de muita experiência, tanto é que quando veio para Goiânia, resolveu morar na concentração do Atlético para sentir o clima e ele tem hoje um time na mão. E outra coisa interessante, o Oliveira, durante toda a semana ele bancou o Oliveira, em substituição ao Marlon Freitas, e acabou dando sorte, porque o próprio Oliveira, embora seja em bola parada, acabou traduzindo a confiança que o técnico o deu para fazer um bom espetáculo, e talvez seja uma dificuldade tremenda para o Marlon Freitas voltar a ser titular na equipe do Atlético. E é aquilo que a gente sempre fala, tem que dar confiança e sequência de trabalho, afinal de contas, antes dessa derrota eram 4 jogos sem perder do Atlético Goianiense, né, Vitor? Uma campanha aí que o Mancini conseguiu mostrar a que veio com essa sequência. Exatamente, ótima noite, Thaís. Boa noite também para o Calazans, para o Evandro Gomes. Uma satisfação enorme integrar o projeto do TBC Esporte. E ótima noite também para você, telespectador que está nos acompanhando. O Atlético, que conseguiu essa boa sequência, acabou perdendo na quarta-feira na Copa do Brasil no Rio de Janeiro para o Fluminense. E a gente tem que destacar também, Thaís, deu para perceber um pouquinho, o Evandro acompanhou de perto no estádio esse confronto. No segundo tempo o Atlético deu uma sentida, né? Cansou, perdeu um pouquinho ali na parte física, porque o Atlético emendou uma sequência de viagens muito desgastante. Saiu de Goiânia para jogar com o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, do Rio foi para Salvador enfrentar o Bahia, voltou para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense e
chega em Goiânia, já enfrenta o Atlético Mineiro, que está literalmente voando. O time do Jorge Sampaoli, que é um time muito ofensivo, que acaba promovendo partidas abertas, bem animadas, e gera um desgaste físico muito grande. E mesmo assim o Atlético Goianiense se apresentou bem, fez uma grande partida, jogou de frente contra o Atlético Mineiro, em momento algum se acomodou, se acolheu, ficou recuado, pelo contrário, foi para frente. Foi um grande jogo, porque muitas vezes a gente tem jogos com muitos gols, mas jogos que não são tão bons assim tecnicamente. Esse jogo não, foi muito bom tecnicamente, mesmo no primeiro tempo, quando só tivemos um gol. E a gente falou desse desgaste, dessa viagem no meio, jogo vai, jogo vem. O Atlético já tem uma sequência pesada, afinal, na quinta-feira recebe o Fluminense em casa pela quarta fase da Copa do Brasil e no domingo já tem o Botafogo em casa também pelo Brasileirão. A vantagem é que é em casa, vai ficar aqui em Goiânia, né, Evandro? O Atlético está numa situação boa contra os clubes do Rio de Janeiro. Empatou uma com o Fluminense, perdeu outra. Ganhou do Vasco, vem o Botafogo no próximo domingo. Né? Ganhou do Flamengo, uma goleada para cima do Flamengo. Então, o Atlético está na liderança do Campeonato Carioca. Que venha o Fluminense, eu acho. O Atlético vai sentir a ausência do Renato Kaiser, que foi embora para o Atlético do Paraná. Então, um jogador que vai fazer muita falta. Até porque, no momento, o Atlético, embora tenha 2 centroavantes, mas nenhum deles atinge a qualidade técnica que tem o Renato Kaiser. Tem o Júnior Brandão, que está fora até mesmo do banco de reservas, e tem o Yuri, que deve ser imediatamente substituto do Renato Kaiser, que vai embora. Ô, Thaís, um detalhe muito importante, o Victor falou sobre o desgaste de viagens e tal, mas nós estamos vivendo uma pandemia, uma situação totalmente atípica no mundo todo. Sim. Então, a própria expectativa dos testes dentro daquele protocolo da CBF, para saber se você tem condição, está ou não com o seu exame positivo ou negativo, só isso aí dá um desgaste tremendo, tira o sono e dá uma preocupação. Além da possibilidade de não render bem, tira o sono e além da preocupação com a sua família e ter o seu chefe, no caso, os jogadores de futebol expostos à Covid-19. Tem isso que eu acho que é o maior desgaste que tem, é justamente a expectativa de ter o exame positivado com relação a este mal que está assolando todo mundo. A gente viu ontem o Flamengo, né, teve que tirar as pressas ali, 6 jogadores já de dentro da concentração que positivaram, né, Evandro? Então todo mundo correndo aí, fugindo desse Covid-19. Agora você vê que situação, né? O Flamengo que vem de uma humilhante goleada lá para o Independente Del Valle, no Equador, agora pega um time... esse é o Barcelona de Guayaquil, né? Que é uma cidade já que não tem a altura que tem, não é? É o nível do mar. É o nível do mar, uma situação melhor para o time do Flamengo. Mas o Flamengo parece que está amarrado em alguma coisa com o Domenech, porque até agora o time não aconteceu. Deu uma arrancada, deu uma travada de novo, e a gente espera que o Flamengo se recupere na Copa Libertadores. São jogadores que desfalcam a equipe seriamente, porque são alguns titulares. E essa questão da Covid continua perturbando a vida de todo mundo, né? Quando você pensa que está tudo mais calmo, de repente ela vem com força total. E vamos de mais gols agora na sua tela. A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro também teve isso aí, olha só. Começa vendo, Thaís, no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, o Bragantino que saiu da lanterna. Ao bater o Ceará por 4-2. O primeiro gol do zagueiro Léo Ortiz, aproveitando o cruzamento, e bola ajeitada pelo Alejandro, e o Léo Ortiz fuzilou, abrindo o placar. O Ceará conseguiu empatar com o Vinícius, jogando muita bola nos últimos jogos, emendando uma boa sequência de gols, e o Vinícius deixou mais um para a equipe, para o alvinegro cearense, para o Vozão, e empatou. Só que aí o Bragantino voltou a ficar em vantagem ainda no primeiro tempo com o Bruno, jogada do Claudinho, puxou para o meio, bateu com a perna esquerda e no rebote o Bruno, Tubarão, conseguiu fazer o segundo gol. Ainda no primeiro tempo, cruzamento do Bruno Tubarão e o Alejandro fez o terceiro gol da equipe da casa. Revendo o gol do Alejandro, mais uma vez o Alejandro marcando gol. Aí uma bela jogada do Bragantino e uma conclusão ainda mais bonita do Lucas, fazendo o quarto gol no segundo tempo.
Estava 4-1 para o Bragantino e o Ceará ainda descontou com o Wesley já no finalzinho, aos 43. O Wesley um chutaço com o pé esquerdo. Tivemos belos gols nessa partida que foi disputada no sábado à noite em Bragança Paulista. Tá certo, esse foi o jogaço aí que a gente viu. E agora aí na sua tela a gente vê o Fortaleza, né, que no Castelão ganhou do então líder internacional por 1-0. A gente vê que um belo chute que sobrou aí na entrada da área. Do Felipe, que fez o gol. Esse aí falando foi em belo golaço, gol, né? Para mim esse foi o golaço da rodada, Vitor. Rafael Veiga pegou de primeira. Rafael Veiga pegou na veia, literalmente. E aí no finalzinho o Grêmio conseguiu empatar uma jogada de escanteio. O Ferreirinha, jogador da base, empatou o jogo. E aí no Couto Pereira, o Coritiba venceu o Vasco. Gol de pênalti também no finalzinho do Robson. E falando em pênalti, na Ilha do Retiro, o Hernani Brocador fez o gol da vitória do Sport sobre o Fluminense. Pênalti sofrido pelo Bárcia. O pênalti sofrido pelo Leandro Bárcia. E na sequência... Foram alguns jogos bons, né, Thaís? A gente teve essa partida do Atlético Mineiro 4-3 no Atlético daqui, essa vitória do Bragantino 4-2, tivemos a vitória do Corinthians 3-2 para cima do Bahia também. Jogo de futebol, ele é interessante nisso, nesse ponto. Jogos com muitos gols, normalmente, se tornam muito interessantes. Olha, meu telefone está lotado de mensagens aqui de pessoas que estão assistindo o programa. Eu tenho um grupo chamado Sucatão, que é o nosso time de futebol lá do Alphaville. Um abraço, está 100% de audiência. Obrigadíssimo aí a todos do Sucatão. Daqui a pouco a gente vai abrir, vai fazer uma sessão de abraço especial para toda essa audiência maravilhosa. Está pipocando aqui. Lembrando que na 11ª rodada antes, o São Paulo já tinha vencido 1-0 o Atlético Paranaense e o Corinthians 3-2 sobre o Bahia, Calazans. Essa foi a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Interessante, nestas 11 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, talvez seja o sangue novo dos novos treinadores que dirigem o futebol brasileiro, mas vive um momento muito bom, Evandro e Thaís, Vitor, o número de gols. Está surpreendendo, não tem aquele futebol truncado e tal, que normalmente vinha sendo apresentado, principalmente no Campeonato Brasileiro de 2019. O futebol hoje é jogado alegremente, jogado para frente, embora não tenha a presença do torcedor, mas o que surpreende, o que chama atenção muito do público telespectador, de nós da imprensa também, é o número de gols que têm sido marcados nestas 11 primeiras rodadas do Brasileiro 2020. Mas o que é bom é bola na rede, bola na rede. Não? O futebol voltou a ter alegria. O que o povo gosta de ver? Gosta de ver gol, né, Vitor? Exato. É importante lembrar, né, Thaís, em relação a essa 11ª rodada, também que Goiás e Flamengo vão fazer esse jogo. Você, no primeiro bloco, já destacou, o jogo acabou adiado para o dia 13 de outubro, então ainda falta esse jogo do Brasileiro nessas 11 primeiras rodadas. Muitos jogos adiados. Inclusive o Goiás está na lanterna, daqui a pouquinho a gente vai ter a classificação. Dormiu na Só lanterna. que o Goiás ainda tem 3 jogos a menos, né? Contra Flamengo, contra Grêmio e contra São Paulo. Então, tem muitos asteriscos na classificação do Brasileiro Série A nesse momento. Mas nesses jogos do final de semana, é claro, o duelo dos Atléticos foi o que mais agradou, inclusive tecnicamente. O jogo do Bragantino, como o Evandro bem lembrou, foi muito bacana também. Maurício Barbieri deu um upgrade nesse Bragantino, né? Reagiu, que foi uma beleza. E foi a primeira vitória dele, né? Logo de 4, que ele tinha batido na trave contra o São Paulo. Perdeu 2 pênaltis, empatou o jogo, o time dele perdeu 2 pênaltis. Então o time dele vem crescendo. É um time que tem muito dinheiro, é o time da Red Bull. Certamente vai crescer no campeonato. E é jovem ainda, eu acredito que o Bragantino surpreenderá. Então vamos de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Rodou aí na sua tela. A liderança do Atlético Mineiro com 21 pontos, seguido do Inter com 20, o São Paulo em terceiro com 18, seguido também com 18 pelo Palmeiras, Vasco da Gama em quinto com 17, Flamengo em sexto com 17, Santos em sétimo com 16, Fortaleza em oitavo com 15, o Fluminense em nono com 14 e Sport em décimo com 14. O Sport desgarrou, hein? Subiu. O Ceará em 11º com 13, o Grêmio 12º também com 13, Corinthians na 13ª posição, 12 pontos, seguido pelo Atlético Goianiense também com 12 e o Atlético Paranaense com 11, o Coritiba em 16º com 11 e abre ali a zona da degola o Bragantino com 10 pontos, seguido pelo Botafogo também com 10, Bahia 9, Goiás 8, cheio de asterisco com 3 jogos a menos, né, Vitor?
O Sport, que você citou aí, conseguiu somar muitos pontos nas últimas 4 rodadas. Então, com conseguiu se recuperar. Ventura como técnico, após a mudança de técnico, começou vencendo o Goiás, com o Jair 2-1, depois teve uma derrota, em seguida empatou com o Palmeiras em São Paulo e agora consegue mais uma vitória sobre o Fluminense. Então, o Sport conseguindo subir um pouquinho na tabela. Mas outro jogo para destacar bem rapidamente, Thaís, do Vasco. Ontem o Vasco mais uma vez pressionou, foi melhor que o Curitiba em boa parte do jogo, só que não fez o gol. Aí o Curitiba já no finalzinho, o Robson, que talvez é o atleta que se destaca ali no setor ofensivo da equipe paranaense, sofreu pênalti, o Sabino, que é o cobrador oficial, perdeu, o juiz mandou voltar depois da ajuda do VAR, aí o Robson chamou a responsa, fez o gol, Curitiba venceu. Esse é o Campeonato Brasileiro, cheio de surpresas. Calazar, algum desses times te surpreende nessa classificação momentânea? Olha, sinceramente, eu acredito que o Atlético Mineiro surpreende não positivamente, apesar de ser o líder, mas por ainda não ter talvez assimilado o trabalho que o Sampaoli quer implantar na equipe do Clube Atlético Mineiro. Eu acho que dos grandes, e pelo nível de contratações, pelo volume de dinheiro empregado para a montagem desse time, eu acho que o Atlético Mineiro, apesar de, no momento, ser o líder do Campeonato Brasileiro, ainda deve um pouquinho à sua torcida. Eu que conheço bem, trabalhei durante 15 anos lá no futebol de Minas Gerais, eu acho que o Atlético ainda está devendo um pouquinho, apesar de ser líder, porque ele se valeu também das derrotas de outros que estão brigando pelas primeiras posições no Campeonato Brasileiro. Evandro, na minha humilde opinião, quem deve muito ainda é o Palmeiras também, né? E é o único invicto ainda no campeonato, né? Então, esse aqui é o detalhe. Mas realmente não apresentou ainda aquele futebol que a gente imaginava que pudesse se apresentar. Pelo lado negativo, evidentemente, que a decepção é o Flamengo, porque foi um time que ganhou tudo ano passado. Perdeu o Mundial, perdeu a Copa do Brasil, só isso. O resto que disputou ganhou tudo. Mas o Flamengo começou a cair de produção no momento que o Jorge Jesus foi embora. O JJ dava o jeito que ele bem entendia no time do Flamengo e parece que não se adaptou bem ainda ao espanhol lá, o Domenech Torrent. Até que ponto, talvez, a saída do Jorge Jesus possa ter influenciado, e até que ponto também, você conhece bem o futebol, os bastidores, né, Thaís? Os jogadores do Flamengo assimilaram a chegada desse novo treinador, Domenech. É porque ele está mexendo muito no time. Jogador de futebol não gosta, quando o time está bem entrosado, e há quem diga, vai poupar jogador aqui, vai poupar ali. A filosofia do Jorge Jesus era exatamente a de não poupar. Ele levava o time dentro, disputava todas as competições com o mesmo time. Tudo quanto era jogo. Só saía se fosse por contusão. Para poupar, não. E eu acho que ele está certo. A cultura dele veio para cá de uma forma diferenciada, porque jogador tem que ser poupado em treinamento. Em jogo tem que jogar, porque você poupa um jogador. O Internacional está se dando mal com isso. Veio aqui, menosprezou o Goiás, que estava lá embaixo, mesclou o time titular, mais reserva do que titular, perdeu o jogo e entrou em depressão técnica. Já perdeu 2 jogos seguidos o Inter. Isso faz falta depois, porque você poupa aqui, mas não sabe se vai ganhar o jogo seguinte na outra competição. E quem corre atrás de 1, 2 ali acaba perdendo tudo. Poupa aqui, poupa ali, daqui a pouco não ganha nada. É verdade. Então, a gente vai fazer mais uma pausa. Segura aí na audiência que a gente volta já já com mais notícias do esporte goiano.